Bom dia a todos. Começo por agradecer o convite ao professor Bacelar Gouveia. É sempre irrecusável o convite e, portanto, acomodamos a agenda para poder participar nas iniciativas múltiplas e diversas do professor Bacelar Gouveia e é com particular gosto e honra que venho aqui mais uma vez a este espaço para participar neste congresso e ainda por cima porque tenho a oportunidade de privar, por um lado, com excelentes colegas de painel e depois por encontrar na assistência alguns amigos que já não vi há muito tempo e por isso é com grande gosto que estou aqui neste momento. Mas deixem-me começar por pedir desculpa por tratar um tema que não é inteiramente, talvez, percepcionado como fazendo parte da temática central deste congresso, porque não é sobre a língua portuguesa, não é sobre as relações Portugal-China. Mas Portugal faz parte de múltiplos espaços, do ponto de vista geopolítico, ou geocultural e geoeconómico, e um dos mais importantes é, obviamente, o quadro da União Europeia. E, portanto, não podemos pensar exclusivamente as relações de Portugal com a China, e mesmo da CPLP sem a China, sem considerar um relacionamento mais amplo em que o nosso Portugal se encontra da União Europeia com a República Popular da China. E por isso é esse o tema que durante cerca de 15 minutos me proponho tratar aqui, depois ficarei naturalmente à disposição para questões e comentários que entendam fazer. E começaria pelo óbvio. União Europeia e China são atores distintos. A China é um único Estado, um Estado gigantesco de mais de 1.400 milhões de habitantes. A União Europeia é um conjunto de 28 Estados soberanos. Portanto, estamos a falar de relações entre dois lados, mas dois lados que têm uma natureza distinta. E ainda por cima vivemos contextos bastante diferentes àqueles em que inicialmente, desde 1975, se formalizaram as relações diplomáticas, digamos entre então a CEE e a República Popular da China. E o contexto é bastante diferente porque, aparentemente, estamos em ciclos opostos. Há uma percepção de que a União Europeia está em declínio e percepção de que a China é a grande potência, não é apenas emergente, é a grande potência ressurgente. Este gráfico que lhes mostro para demonstrar isso mesmo, mostra a curva avassaladora da ascensão económica da China, que em termos de paridade de poder de compra é a maior economia do mundo, tem um share impressionante e faz em 20, 25 anos um crescimento do seu share no PIB mundial em paridade de poder de compra verdadeiramente impressionante. E, em contraste, temos as curvas em declínio dos Estados Unidos ou da União Europeia. Portanto, a percepção é de que, para além de atores distintos, estamos em ciclos distintos. A União Europeia em declínio e a China em grande ascensão. Porém, convém relativizar, porque isto, às vezes, a percepção não é sempre coincidente com alguma da realidade. E apesar de, como vimos no gráfico anterior, a China ser a maior economia em termos de paridade de poder de compra, em termos reais de economia nominal, de facto a União Europeia ainda é um bloco económico muito poderoso, o maior do mundo, e continua a ser, apesar da China, por economias nacionais, ser o maior exportador do mundo e o segundo maior importador, no conjunto dos 28, a União Europeia ainda é, somando importações e exportações, o maior portentado comercial do mundo. Portanto, convém relativizar, porque a União Europeia não é um anão económico, não é um anão comercial, é um gigante. Depois, às vezes, a percepção de que a União Europeia é um anão acentua-se do ponto de vista estratégico, mas também aqui temos que relativizar. De facto, a União Europeia, somando os 28, tem um dos maiores exércitos do mundo. Estamos a falar de 1,5 milhões de soldados. A China é, de facto, o maior, tem as maiores forças armadas do mundo. Também é o país mais populoso. E, somando, mais uma vez, os 28 da União Europeia, nós gastamos mais do que a China na defesa. Portanto, convém relativizar quando nós falamos no declínio absoluto da União Europeia, quer do ponto de vista económico e comercial, quer do ponto de vista estratégico,
porque apesar de gastarmos menos e sermos a única região do mundo que, comparativamente aos velhos tempos da Guerra Fria, gasta menos, continuamos a gastar juntos mais do que a China e temos capacidades militares para fazer algumas coisas que a China ainda não consegue fazer. E até do ponto de vista nuclear, somando as duas potências nucleares da União Europeia, temos mais mísseis e mais ogivas nucleares do que a República Popular da China. Portanto, isto para relativizar a tal percepção de que, entre os dois atores em análise, um está em franco declínio e outro está em grande ascensão. Convém relativizar estes dados, porque a realidade demonstra outra coisa, mas mais uma vez estamos a falar dos 28 somados. Ora, as relações diplomáticas vêm desde 1975, formalmente, foram-se desenvolvendo e, portanto, além de cimeiras anuais, várias cimeiras ao nível ministerial, há diálogos bilaterais em mais de 60 áreas, os tais 60 diálogos bilaterais setoriais. Em 2003 foi lançada a parceria estratégica União Europeia-China. É verdade que a China tem parcerias estratégicas com uma série de outros atores, da mesma maneira que a União Europeia tem uma série de parcerias estratégicas com outros atores, mas a parceria estratégica União Europeia-China é uma das mais importantes para ambas. E em 2013, portanto uma década depois, foi fixada já a agenda estratégica para a cooperação União Europeia-China para o período até 2020, e em julho de 2016 a União Europeia lançou uma nova estratégia sobre a China. Mediante algumas críticas e mediante alguns desacertos entre os Estados-membros da União Europeia, o acento tónico está nestes dois termos: pragmatismo e reciprocidade. E, em larga medida, esta é a palavra de ordem no seio da União Europeia que funciona como denominador comum para as relações com a China. O que significa que há um pendor menor na questão dos valores, dos princípios, e se abraçou em parte a lógica chinesa do win-win. Ganhos mútuos, pondo de parte aquilo que pode ser mais divergente, fazendo promover aquilo em que há maior convergência, mas com a União Europeia a insistir na ideia da reciprocidade, porque a União Europeia considera que em muitas das matérias verdadeiramente não há reciprocidade. A China não abre, não dá o mesmo que a União Europeia, desde logo para permitir investimentos europeus. E o facto é que nos tornamos, União Europeia e China, parceiros comerciais muitíssimo relevantes um para o outro. Como veem aqui, a União Europeia é o maior parceiro comercial, União Europeia 28, o maior parceiro comercial da República Popular da China, somando importações e exportações, e a China é o segundo maior parceiro comercial da União Europeia, logo a seguir aos Estados Unidos. E isto significa grande interdependência e, como sabemos, a interdependência tem o outro lado da moeda, que é a dependência um do outro. Não há interdependência sem crescente dependência um do outro. O que significa que qualquer dano que possamos causar na economia chinesa ou a China na economia europeia se repercute como efeito boomerang no outro lado. E esta percepção deve ser sempre tida em conta, sob pena de, por exemplo, traços e veleidades e tendências proteccionistas esbarrar nas consequências negativas que possamos provocar a nós próprios. E vejam aqui o peso. Claro que a balança comercial é favorável à China. São, aliás, muito poucas as economias do mundo que conseguem ter uma balança comercial favorável face à China. Em regra, é deficitária. O mesmo acontece com a União Europeia. Nós exportamos, sobretudo, automóveis e importamos da China equipamento de telecomunicações. São os que ocupam os primeiros lugares dos rankings de comércio mútuo, mas, mais uma vez, basta olhar para este dado e perceber como a União Europeia teria dificuldades em tentar seguir uma via proteccionista face à China, porque a China é o maior mercado do mundo de muitas coisas, a começar pelos automóveis. A China é, de longe, o maior mercado do mundo automóvel,
como é dos computadores portáteis, ou como é de telemóveis, ou como é de cimento. E a indústria exportadora europeia automóvel, a começar pela germânica, dificilmente gostaria que a União Europeia tentasse impor barreiras comerciais à China, porque em retaliação a China levantaria barreiras às nossas exportações e um dos setores seriamente atingido seria o automóvel. Mas a União Europeia, aprendendo com os erros dos outros, já percebeu que a tendência protecionista da administração Trump tem um enorme prejuízo. Em 2018, portanto o ano em que a administração Trump lançou a guerra comercial contra a China, os Estados Unidos viram aumentar o déficit comercial em relação à China em 17% num só ano, 2017 para 2018. Apesar do ritmo de exportações e importações chinesas ter diminuído, o déficit comercial com os Estados Unidos agravou-se. E por isso os Estados Unidos estão a negociar neste momento com a China um novo acordo comercial. Isto é a evolução ao longo dos últimos anos de importações e exportações, em que se mostra o déficit comercial que tem a União Europeia. Também temos o lado do investimento e as empresas da União Europeia têm investido substancialmente na China. Vejam, mais de 141 mil milhões de euros no período 2000-2016 e no inverso o investimento chinês no mesmo período foi um bocadinho menor, de 110 mil milhões de euros. Provavelmente a tendência futura é para o contrário, é para o investimento chinês aumentar e, portanto, haver um maior equilíbrio nos dados do investimento europeu na China e da China na Europa. Mas as relações estão longe de se limitar ao comércio, ao investimento, à economia. Tem havido uma tentativa de reforçar a cooperação noutros domínios. Por exemplo, hoje um dos mais importantes, até pelos progressos que a China tem feito ao nível da inteligência artificial, tem que ver com a investigação e a inovação. Mais de 300 mil europeus e chineses já beneficiaram de apoios para trabalhar, ou para estudar, ou para investigar num lado e no outro. Depois há também uma tentativa de promover os laços diretamente entre povos, por isso no ano passado foi o ano do turismo da União Europeia com a China. Claro que há uma dimensão sensível, mas que a União Europeia nunca quer colocar fora da agenda, que é o diálogo sobre os direitos humanos, e a China não enjeita esse diálogo. Há, aliás, reuniões bastante frequentes a propósito dos direitos humanos, embora a tendência inicial de há uma série de anos atrás, que era da União Europeia, quase tentar impor ou convencer a China a adotar a sua lógica de direitos humanos, foi abandonado esse peso pelo pragmatismo, mas o diálogo torna-se bastante mais fluido, embora os resultados depois sejam discutíveis, mas existe e está na agenda das relações bilaterais. Portanto, não é uma dimensão que não esteja incluída, bem desde as liberdades de expressão, de imprensa, até ao respeito pelas minorias. Depois, sobre assuntos legais, certamente que ainda haverão várias intervenções aqui nesta conferência sobre isto. O último ocorreu no mês passado, sobretudo boas práticas e melhor conhecimento da legislação de um lado e do outro. É uma forma também da União Europeia tentar perceber melhor o sistema legal chinês e as reformas que vão sendo levadas e até boas práticas que a China possa adotar. E depois há sobretudo uma dimensão crescentemente importante que antes não era propriamente uma das questões centrais na agenda das relações bilaterais e que tem que ver com a governação global e com a política externa e segurança. Há crescentemente domínios de interesse comum e de agenda comum entre a União Europeia e a China. Não apenas porque hoje a China tem um outro papel ao nível internacional que não enjeita, apesar de não ser uma das potências que se põe em bicos de pés, porque é sempre considera-se um país em desenvolvimento, tenta manter um low profile, porque a sua dimensão e rápida ascensão é suficientemente perturbadora para muitos, mas o facto é que há uma série de questões da agenda global que não são só de interesse comum da China e da União Europeia, como a visão é largamente partilhada. E, portanto, estas questões são debatidas muito para lá do Conselho de Segurança, em que temos dois países da União Europeia e temos a República Popular da China. Hoje estão nos encontros bilaterais e nas cimeiras da União Europeia com a China frequentes
referências a uma série de questões. Pode ser desde a agenda da migração e de refugiados até à proteção ambiental, ou questões como a Síria ou o Afeganistão, a própria Península Coreana. Há uma série de questões, Venezuela, que têm estado nas agendas das reuniões entre as duas partes. É claro que depois temos o elefante na sala, nos últimos anos, que é a iniciativa chinesa chamada da Nova Rota da Seda, ou a Faixa e Rota, ou Belt and Road Initiative, que o Presidente Xi Jinping lançou em 2013. Foi lançado como um projeto gigantesco, megalómano, para décadas, que tem, como sabem, uma componente terrestre, com estes vários corredores, e uma vertente talvez ainda mais inovadora, marítima, interligando na prática 3 continentes, mas cuja envergadura, entretanto, já envolve até acordos com países do continente americano. Portanto, uma série de infraestruturas e de redes que ligam o continente asiático à Europa e até passando por África, com múltiplos investimentos que levaram a China, aliás, a criar 2 grandes mecanismos de financiamento, um fundo e um banco. Banco esse que, como veem pelas cores mais alaranjadas ou cremes do mapa, envolve uma série de países, inclusive países europeus. A China já conseguiu, entretanto, assinar com mais de 100 países acordos no âmbito da Belt and Road Initiative, mas também é um projeto que muitos presumem ter uma intenção mais do domínio da geopolítica e da geoestratégia da China. Não é apenas a promoção do desenvolvimento e da conectividade entre povos, Estados e regiões do globo para a cooperação internacional, terá outras ambições. O interessante é que este projeto da China não é contra o sistema, não é por si mesmo um projeto revisionista. É dentro do sistema, é numa lógica de respeitar as regras da Organização Mundial do Comércio e do Investimento e de atrair uma série de outros países para esta ideia chinesa no desenvolvimento deste projeto, que levanta, no entanto, muitas reticências por parte de outros atores, a começar pelos Estados Unidos, mas, enfim, o Japão, a Austrália e dentro da União Europeia. E a União Europeia começou a reagir a este projeto chinês, lançando as suas próprias iniciativas. Por exemplo, em 2015, a Plataforma de Conectividade da União Europeia-China. Mais recentemente, no ano passado, uma nova estratégia, não é só a China, mas é ligando a Europa com a Ásia, e a ideia é que as iniciativas da União Europeia de conectividade entre os 2 continentes se liguem e promovam sinergias com aquilo que é o desenvolvimento da Belt and Road Initiative. Como sabem, vários países europeus têm acordos com a China nesse âmbito. O mais polémico foi o recente com a Itália, que foi o primeiro membro do G7 a celebrar um acordo com a China no âmbito da Belt and Road Initiative. Tinha passado Xi Jinping antes por Portugal. O Porto de Pireus há bastante tempo que tinha sido, num concurso internacional, entregue ao investimento chinês. Portanto, há vários países europeus que estão nesta lógica. A última cimeira, a 21ª bilateral, ocorreu este mês e tem aqui os tópicos principais do que resultou desta cimeira. Por um lado, e naturalmente, o empenho de ambas as partes no reforço da parceria estratégica, estando a trabalhar na agenda para o período pós-2020. Depois, muita pressão europeia para uma maior abertura e concorrência leal da parte da China. Um apoio comum ao multilateralismo efetivo. Sobretudo, há aqui um ator que não esteve na cimeira, mas que acaba por estar sempre presente em várias declarações. Estamos a falar dos Estados Unidos e da administração Trump. A tónica é comum da União Europeia e é da China ao apoio ao multilateralismo efetivo, ao comércio baseado em regras. E hoje já não é estranho, mas se olhássemos há uns anos atrás, a forma perfeitamente sintonizada como a União Europeia e a China são defensoras do liberalismo económico ao nível global.
em contraste com aquilo que parece ser a via contrária da administração Trump. Depois há as críticas, e a União Europeia espera reformas da China no sentido de ser não só mais transparente, como mais equilibrada no apoio às subvenções estatais ao setor industrial, para a concorrência ser verdadeiramente leal aos investidores estrangeiros. Dizem que não deve haver transferências forçadas de tecnologia. Lá está a tal sinergia entre as iniciativas da União Europeia e da China de conectividade, a Belt and Road Initiative com as iniciativas da UE. Cooperação em matéria de direitos humanos, fazendo referência nesta cimeira a uma reunião anterior, a 37ª Diálogo sobre Direitos Humanos, União Europeia-China. E depois, claro, alterações climáticas, o empenho no Acordo de Paris e depois uma série de outras matérias que ainda há bocado referíamos, digamos mais no domínio da segurança internacional, na gestão de crise e de conflitos, em particular um empenho de ambas as partes em tentar manter o acordo nuclear com o Irão, coisa de que os Estados Unidos saíram no passado, e depois trabalho conjunto e tentativamente coordenado, seja a propósito da Síria, ou da Península da Coreia, ou do Afeganistão, ou da Venezuela, ou da Ucrânia. Para não esmaçar mais, as conclusões que sublinharia, em primeiro lugar, a União Europeia não é o parceiro mais relevante para a República Popular da China, nem a China é o parceiro mais relevante para a União Europeia. Os Estados Unidos ainda são os mais importantes, tanto para a China como para a União Europeia. Mas o relacionamento União Europeia-China é cada vez mais importante para ambas e para o mundo. São dois atores muitíssimo relevantes na agenda global, nas agendas regionais, e as relações entre ambas são cada vez mais importantes, portanto, quer para um lado, quer para o outro, quer para o mundo no seu conjunto. A crescente interdependência e complexidade dos assuntos globais, por um lado, e a postura da administração Trump, por outra, dão incentivos suplementares a somar a todos os outros dados para o reforço do relacionamento e da cooperação entre a União Europeia e a China. E uma boa cooperação, uma boa relação, com a percepção exata dos interesses de um lado e do outro, e com um grande pragmatismo, pode ser uma garantia adicional para uma certa ordem e estabilidade no sistema internacional. Porque outros atores parecem mais perturbadores. Se nós olharmos para a Rússia de Putin, tem uma postura muito mais revisionista, a tentar alterar o sistema internacional, afrontando, e a administração Trump, que devia ser a potência status quo, é o grande perturbador neste momento. E, portanto, esperamos que a União Europeia, por um lado, com a grande China, por outro, seja um fator de estabilidade no mundo que está mais instável, mais imprevisível. E se o conseguirem fazer de alguma forma articulada, acho que todos beneficiaremos com isso. E por isso termino agradecendo a atenção e ficando depois ao dispor para questões e comentários que entendam. Muito obrigado.